Os Targoides. Contato humano-targoide. Os Targoides são uma raça não humana com histórico de hostilidade em relação à humanidade. O primeiro encontro registrado com uma nave Targoide ocorreu em 2849, embora se acredite que tenha havido encontros anteriores, não documentados. Nos anos seguintes, foi registrado contato intermitente com naves Targoide isoladas. A humanidade entrou em conflito com os Targoides no século 32, mas os detalhes do conflito permaneceram incertos por anos, e provou ser difícil diferenciar entre registros autênticos dos encontros com Targoides da mídia sensacionalista da época. A descoberta de bases abandonadas da Intergalactic Naval Reservoir, em 3303, tiveram papel importante em esclarecer os fatos. A INRA, uma iniciativa conjunta federal imperial, estabelecida em 3193, foi responsável por pesquisar os Targoides e desenvolver tecnologias para conter sua agressão, mas a falta de controle sobre a organização fez com que os detalhes de sua pesquisa não fossem divulgados por anos após a sua dissolução. Quase todos os dados confiáveis relativos aos Targoides têm sua origem em instalações da INRA. Esses dados, originalmente de confidencialidade máxima, foram liberados em 3304, após uma resolução do governo federal e um decreto imperial. Porém, ainda existe controvérsia sobre o apoio e financiamento à INRA. Os Targoides. Sociedade. A INRA descobriu que a sociedade Targoide é organizada em colmeias, sendo que a maioria dos Targoides entra em 3 categorias: rainhas, princesas e zangões. As rainhas funcionam como reprodutoras, enquanto os zangões mantêm um ambiente favorável para o resto da colmeia. As colmeias Targoide podem ser vastas, embora seja possível que os maiores grupos observados sejam, na verdade, várias colmeias agrupadas. Sabe-se de muito pouco definitivamente. Uma rainha Targoide normal tem pelo menos a inteligência de um ser humano, enquanto um zangão típico possui um nível mais rudimentar de inteligência. As evidências atuais sugerem que as rainhas têm vidas extremamente longas, vivendo por centenas ou até milhares de anos. O tamanho variável dos neurocrânios das rainhas sugerem que eles possam ser um indicador de idade. Sabe-se pouco sobre a natureza precisa da reprodução Targoide, mas é provável que as rainhas possam reproduzir-se de forma assexuada, com outras rainhas, e assexuada. Acredita-se que o segundo método produza zangões, enquanto o primeiro produz uma nova rainha. A análise de espécimes Targoides levou pesquisadores da INRA a acreditarem que uma nova rainha, ou princesa, torna-se uma rainha plena apenas após produzir zangões próprios. Significativamente, acredita-se que as rainhas tenham um único sexo. A capacidade dos Targoides de reprodução assexuada significa que suas populações podem crescer com rapidez incrível, mas acredita-se que eles restringam o tamanho da população de forma deliberada para não esgotar os recursos disponíveis. Existem evidências que indicam que isso pode ocorrer pelo abate dos zangões mais velhos. Testes da INRA indicam que as rainhas veem os zangões como descartáveis. Presume-se que isso advenha da facilidade com que são substituídos. De fato, uma rainha Targoide parece dar tanta importância a um zangão perdido quanto um humano daria a um cílio. Os Targoides. Comunicação. A crença de que os Targoides seriam capazes de alguma espécie de comunicação extrasensorial era bastante citada nos primeiros anos de interação humana-Targoide, mas até a descoberta dos registros da INRA, não era compreendida totalmente. A professora Yuri Enslow, da INRA, desenvolveu a teoria que uma rainha Targoide é capaz de se comunicar com os zangões de sua colmeia por um sinal eletrônico com espalhamento espectral e pode usar esse sinal para controlar os zangões e até mesmo compartilhar suas informações sensoriais.
Estudos das imagens de batalhas realmente sugerem algum tipo de comunicação quase instantânea entre targoides, e a presença de um nível baixo de ruído de rádio nas áreas ocupadas pelos targoides indica que eles se comunicam por sinais eletrônicos de curto alcance. A professora Enslow alegou também que uma rainha poderia efetivamente ver e ouvir a partir de um zangão, mas seus contemporâneos eram céticos e descartaram a afirmação como suposição. O professor Ishmael Palin, um dos principais especialistas da galáxia sobre targoides, chegou a acusar Enslow de ser uma caçadora de holofotes. Sabe-se que os targoides, na presença de humanos, produzem sons de cliques rápidos com suas mandíbulas, pontuados com silvos e zumbidos ocasionais. Também foram observados dirigindo esses ruídos uns aos outros, mas com muito menos frequência. A professora Alba Tesreau, uma das fundadoras da IDGIS, Iniciativa Conjunta das Superpotências, e especialista em comunicação interespécies, estudou os registros de áudio da INRA e sugeriu que os sons provavelmente representam um tipo de idioma, devido à repetição de certas combinações sonoras. Não se sabe por que os targoides às vezes optam por comunicar vocalmente entre si, dada sua capacidade de comunicação extrasensorial. A professora Enslow sugeriu que os sons podem ser destinados a intimidar inimigos ou adversários, observando que os targoides costumam produzi-los antes do combate. Observou-se que as naves targoide emitem uma gama complexa de sons, e em alguns casos, mudam sutilmente de cor. O significado exato desses comportamentos não foi determinado, mas eles parecem corresponder a diferentes estados emocionais. O que não se sabe é se esses sons são produzidos pelo piloto e amplificados pela nave, ou emitidos pela própria nave. Se os sons têm origem no piloto, isso sugere algum tipo de conexão fisiológica entre piloto e nave. Porém, considerando a sofisticação da bioengenharia targoide, é possível que os sons venham da própria nave, e que as naves targoides sejam capazes de sentir e comunicar até certo grau. Os cascos das naves targoide costumam ser marcados com um de vários símbolos cujo significado é desconhecido. Existe a teoria de que eles podem indicar o pertencimento a algum grupo familiar específico, ou que sejam indicadores de categoria. Os targoides. Fisiologia. A compreensão humana da fisiologia targoide não é nada completa, mas dados recuperados da INRA oferecem algumas explicações sobre sua natureza. Os registros da INRA descrevem um targoide médio como fisicamente maior do que um ser humano e de aparência geralmente insectoide. A biologia targoide é baseada em carbono e usa uma codificação semelhante ao RNA para informações biológicas, mas a química targoide é baseada em amônia, em vez de água. Consequentemente, apesar dos targoides poderem tolerar confortavelmente ambientes até menos 80 graus Celsius, não podem suportar ambientes mais quentes do que 45 graus Celsius por muito tempo. De acordo com as observações compiladas pela doutora Peregrine Ernini, pesquisadora da INRA, os targoides podem sobreviver ao vácuo do espaço por um tempo significativo sem desconforto aparente e podem tolerar a radiação e o frio extremo por tempos muito mais longos que os humanos. Os targoides. Vulnerabilidades. Em 3151, a INRA desenvolveu uma arma biológica conhecida como o vírus micoide para uso contra os targoides. O vírus foi resultado de uma descoberta acidental de um pesquisador da INRA, que observou que uma variedade específica de fungo crescia nos cascos das naves targoides e parecia digerir um material do qual a nave era construída. A INRA refinou a espécie de fungo e passou a experimentar em targoides vivos e suas naves espaciais. O micoide provou ter efeitos nocivos a ambos, levando à rápida eliminação dos targoides ativos no espaço ocupado pelos humanos à época. O consenso geral é de que, desde o último conflito humano-targoide, os targoides desenvolveram imunidade ao vírus micoide.
Os Targoides. Naves espaciais. Em termos de estrutura e função, as naves Targoid são radicalmente diferentes de todas já produzidas pela humanidade e são capazes de navegar o hiperespaço de formas que não são totalmente compreendidas. Também são ao menos parcialmente orgânicas, o que significa que podem se autorreparar, ou curar, com o tempo. Provou-se que a função das naves em geral, e particularmente, a capacidade de restauração, depende do chamado coração Targoid, um órgão biomecânico encontrado em quantidades variáveis em naves Targoid diferentes. Esses corações costumam sobreviver à destruição da nave, permitindo que sejam recuperados, embora também possam ser alvejados e danificados com armas adequadas. Porém, eles são altamente corrosivos e exigem recipientes especiais para transporte seguro. As naves Targoid que sofrem danos em combate exibem padrões semelhantes a cicatrizes. Considerando que a tecnologia Targoid é sofisticada a ponto de reparar esses danos, presume-se que os Targoids escolhem deliberadamente por preservar as cicatrizes. Os registros da INRA documentam um encontro com uma nave-mãe Targoid, várias vezes maior do que qualquer outra nave Targoid, contra a qual o vírus micoide foi usado com sucesso, embora nenhuma nave semelhante tenha sido registrada recentemente. Os Targoides. Estruturas. Dúzias de planetas no espaço ocupado pelos humanos estão cobertos por barnáculos Targoid, extratores biológicos de recursos que convertem minerais em metaligas, um componente essencial na criação de veículos e tecnologias Targoid. As teorias de que esses barnáculos tenham sido modificados geneticamente pelos Targoids ainda não foram comprovadas. Estruturas maiores, chamados de locais de superfície Targoid, também foram descobertas. Esses locais costumam consistir em uma estrutura em formato espiralado dentro de uma cratera rasa, abaixo da qual há uma série de túneis. No coração dessa rede subterrânea há um dispositivo que, se ativado, emite um mapa estelar holográfico. Os locais são patrulhados por entidades biomecânicas semi-racionais chamadas pilhadores. Os Targoides. Guerra com os Guardians. Registros arqueológicos revelaram que a civilização não humana extinta conhecida como os Guardians entrou em conflito com os Targoids há milhares de anos. Registros recuperados em locais Guardian indicam que os Targoids foram os agressores no conflito. Por terem povoado o espaço dos Guardians com construções biomecânicas usadas para extração de recursos muito antes do surgimento da civilização dos Guardians, os Targoids aparentemente acreditavam ter direito ao domínio incontestável do território. Os Guardians tentaram se comunicar com os Targoids e chegar a um acordo, mas não tiveram sucesso. Durante o conflito, os Guardians desenvolveram novas tecnologias para obterem uma vantagem sobre os Targoides. Aparentemente, essas tecnologias foram bem-sucedidas, forçando os Targoids a abandonarem seu ataque. Os Targoides. Objetivos. Os Targoides não atacam de forma indiscriminada, e sua escolha de alvos mostra que eles são muito inteligentes. Eles realizaram ataques concentrados em instalações da Aegis e atacaram pilotos que transportavam itens Targoid em seus compartimentos, indicando que sabem que estão sendo estudados e querem interromper o processo. Mas, apesar da inteligência evidente, parecem não ter nenhum interesse em uma comunicação significativa. O engenheiro Hameta, que pesquisou extensamente os Guardians e sua guerra com os Targoides, defende a teoria de que a agressividade Targoide é fruto do territorialismo. Eles povoam uma área com barnáculos, afirmando assim a posse, e retornam, às vezes muitos séculos depois, para recolher os recursos extraídos. Qualquer forma de vida avançada o suficiente para competir com eles pelo território é tratada como inimiga e atacada sumariamente.
O professor Palin concorda com essa teoria, e adiciona que os Targoides parecem estar tão determinados a eliminar qualquer ameaça à sua sobrevivência a longo prazo que não toleram qualquer espécie avançada em sua proximidade.